Aí sim. Olá, Rubens. Aí, no caso, 2 horas. Eu agradeço o momento aí, 2 horas. A gente poderia continuar falando, né? Mas você deve estar cansado aí. E se o que você quiser falar aí para encerrar, para concluir. Não, eu só queria, acho que um ponto ficou para trás quando você levantou essa questão dos militares não foram punidos, né? Eu, eu, eu chamo a atenção para eu sempre recomendo a todo mundo assistir um vídeo, que depois eu posso te mandar o link. Certo. É um depoimento que eu acho que ilumina muita coisa do que a gente viveu, sabe? O Nelson Jobim, o Nelson Jobim em 2015, sim, ele gravou um depoimento de quase uma hora e 15, numa reunião com os advogados, chamado Seminário da Feiticeira. É uma ilha em São Paulo, que os advogados convidavam, o advogado Tércio Sampaio convidava figuras ilustres para falar um pouco, né, sobre a sua vida e tal. Em determinado dia, o Nelson Jobim deu esse longo depoimento que eu acho histórico, assim, realmente. Ele disse coisas aqui que nós sabíamos, que quem acompanha o tema sabia, ou quem tem interesse, ou quem lia os jornais, nós sabíamos do que tinha acontecido, mas ele deu detalhes, ele explicou. Então, eu acho que esse tema, por que o Brasil não puniu os militares? Ele passa por esse depoimento, né? Ele conta, basicamente, tentando resumir, né, que ele atuou pessoalmente para impedir a revisão da lei da anistia 3 vezes. Né? Ainda no governo Fernando Henrique, em 1995, depois no governo Lula, 2 vezes no governo Lula, depois como digamos, conselheiro, né, sobre esse tema. Então, o que ele dizia, resumidamente? Que ele achava que deveria se pensar no futuro. Ele concordava com os militares que não se deveria revirar o passado. Né? E ele dizia que revirar o passado era marcar posição, é o termo que ele usa. E ele narra, né, nessa trajetória dele, basicamente o que a gente está vivendo hoje. Essas chantagens veladas, esse biombo, essa ameaça eterna. Ah, se tal coisa não acontecer, os militares vão reagir. Ah, se determinar a busca e apreensão aqui na minha casa, os militares não vão gostar, nós vamos ter uma estabilidade terrível, como disse o general Heleno, né? Essas ameaças veladas e não veladas, diretas, né? Que agora, de forma preocupante, elas cada vez mais frequentes, né? Então, elas ocorreram desde os anos 90, segundo o relato do Jobim. Então, era tudo conduzido assim, pisando em ovos, né? Então, na criação da lei da anistia, que eu acabei de falar, ele tinha que consultar os militares. O que nós podemos investigar? Os militares davam o ok. Os militares diziam até onde poderia. O Jobim concordando, tá? O Jobim não denuncia isso. Ele acha que era o correto. E depois, revolvendo as memórias do Fernando Henrique Cardoso, que eu acho que é uma leitura fascinante, né? Eu acho que as memórias dele são um documento de época muito, muito interessante, né? Depende muito de quem lê, né? Do que a gente está buscando, né? É muito menos o que Exato. a gente fala, é muito mais o que a gente busca, né? E ele narra lá nas memórias, claramente, né? Que ele não queria a revisão de nada. Deixa eu tentar achar a frase, que ele, ele dizia basicamente que não era o caminho, que era perda de tempo, né? Aqui. Não quero essas questões de reabertura de investigação, isso o Fernando Henrique escreveu nas memórias, né? Não devem servir de alavancagem para novos problemas, novos conflitos que não têm mais sentido. Não, Fernando Henrique não aceitava fazer o exército pedir desculpa. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém do governo. Ele achava um absurdo pedir desculpa. Aí ele disse mais, ele disse assim, eu entendo a dor dos familiares, mas agora, 1995, está havendo uma tentativa de voltar a assuntos que a lei da anistia encerrou. Nós temos que cortar pela raiz. Certo? Então, depois o Lula fala, o Lula diz ao Jobim
que ele estava muito certo, Jobim. Nós não podemos revirar essas coisas, temos que olhar para frente e tal. Então, assim, o resumo da ópera é que houve um pacto, sim, né? Houve um pacto na lei de anistia em 79 e esse pacto foi renovado ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, né? O pacto de que nós não mexeríamos nesses fantasmas, né? De que os militares deveriam ficar na dele, né? Tranquilos, ninguém vai punir ninguém. Aconteceu o seguinte, né? A história é cruel. Isso é interessante, né? Eles resolveram sair de lá. E eles, na nossa estranha ingenuidade, né, achávamos, né, essa lorota que até hoje você liga o rádio, abre a internet, tá por aí, né? O exército técnico. O exército está cuidando da sua vida. O exército não se mete em política. Era uma lorota enorme, né? Era uma mentira, né? Porque o que eles faziam o tempo todo era política. Então, a sociedade civil, e eu incluo a imprensa, incluo o Congresso Nacional, especialmente, né, virou as costas para o tema militar, certo? Por que virou as costas? Tem um sentido para isso também. Porque eles deixaram de ser foco de tensão. Quando eles se recolhem aos quartéis, eles deixam de ser foco de notícia, né? Ingenuamente, a sociedade achou que eles estavam, né, nos trilhos da legalidade, da democracia, tudo aquilo. Até que vem, de repente, né, em 2016, 2017, 2018, não, eles tuitam, eles ofendem o Supremo, eles dão palestras em lojas maçônicas, eles ameaçam intervenção. Mas são militares da reserva. Negativo. A promiscuidade entre reserva e ativa é imensa, gente. Quantas vezes nós vamos ter que dizer isso? Isso é um movimento da reserva. Quem garante? Professor, acho que está nessa hora, nós estamos, né? Está no momento, né? Perder todas as expectativas sobre isso, entendeu? A contaminação, ela existe. Por mais que a pessoa esteja na reserva, eles são amigos de quem está na ativa. Eles foram instrutores, eles foram professores, eles foram amigos de aniversário, de casamento, de batismo. Isso acaba da noite para o dia. Porque passou para a reserva, ele virou o quê? Um blindado. Não existe, não é a vida real. Então, sim, o movimento da reserva é grave, sim, e deve ser acompanhado, sim, porque ele, de algum jeito, reflete a ativa. E pior, aí eu chamo a atenção também, nós não sabemos nada do que ocorre nos quartéis. Nós somos informados sobre terceiros. Terceiros nos avisam, certo? De que a situação é essa ou aquela. Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós somos impedidos de entrar numa escola militar. Nós somos impedidos de entrar numa organização militar, porque ela tem a cultura do segredo entranhada. Então, eu tive uma conversa com um general em 2018, da ativa, um importante general, né? E eu colocando essas questões para ele, né? Ele disse assim para mim: olha, Rubens, não vai haver uma aventura golpista, porque no primeiro movimento dentro de um quartel nós vamos agir, nós vamos prender todo mundo, não aceitamos. Eu disse assim: general, interessante, mas quem vai prender um quartel que tá rebelado? Ninguém vai prender um quartel rebelado, 2.000 homens com fuzis. Ele até riu, né? Ele falou: você tem razão, né? Porque uma coisa é mandar, certo? Outra coisa é cumprir. Não é um general aqui, não é a questão é mais grave, ela é mais diluída e ela precisa de uma sintonia fina nessa realidade. Nós precisamos, nós civis, preocupados com a democracia, hein? Os civis preocupados com a democracia, o Congresso preocupado. E aí, em algum momento, esse general me disse assim: a gente não vai deixar acontecer, né? Aí eu disse assim: general, mas por que não vai acontecer? Ele falou: não vai acontecer porque nós não vamos permitir. Então, a resposta é precária, né? É uma resposta ruim. Não vai acontecer porque eu não quero que aconteça. Nós não podemos estar à mercê de uma resposta assim, entende? A sociedade civil precisa de controle. Foi criado o Ministério da Defesa Civil, né? Em 1999. A ideia era o controle civil na forma do ministro um certo controle civil. A ideia era essa. Estamos evoluindo, chegamos aos anos 2000. De repente, você tinha civis defendendo totalmente a ideia militar. Então, houve uma confusão. Por exemplo, Nelson Jobim. O Nelson Jobim começou a defender bandeiras que são militares, não são civis. Por exemplo, não revisar
esses crimes do passado. Essas são bandeiras militares, não são civis. E ele começa a levantar as bandeiras militares. Aí a coisa vai agravando. Chega no governo Temer, aí, pela primeira vez desde 99, um militar assume a defesa. Pô, é uma confusão, né? Um militar comandando militares. Eu fiz, na época, fiz uma reportagem sobre isso. Todas as pessoas que eu ouvi minimizaram. Não, Rubem, imagina, as Forças Armadas estão sob controle. Essa história nós não podemos mais aceitar, professor. Já deu. Nós não temos mais que ouvir a garantia do controle. Nós temos que saber que está ocorrendo o controle. E como fazer isso? Esse é o nó democrático. Esse é o papel que o Congresso está abrindo mão. É abrindo os canais de controle e fiscalização dentro das Forças Armadas. Todas elas pagas pelos nossos impostos. O Bolsonaro disse que minhas Forças Armadas, né? Elas são minhas também. São suas. Minhas. Exatamente. São dos indígenas que pagam imposto quando compram qualquer litro de combustível na aldeia deles. Exatamente. As Forças Armadas são dos indígenas. São dos quilombolas. E nós temos que resgatar essa noção rapidamente. E quem vai resgatar isso é o Congresso Nacional que vai resgatar. E chamar as pessoas à sua responsabilidade, sabe? Dentro de uma arena aberta, uma arena clara. Uma arena onde a gente saiba quem é que está pensando na democracia dentro das Forças Armadas. Eu gostaria de conhecer. Quem são essas pessoas? Quem são os brigadeiros, os almirantes, os generais? Eles existem, né? Eu acredito que existem. Eu acho que eles existem. Em algum lugar eles estão, esses democratas, né? Onde eles estão? Nós temos... O Congresso é inadiável. É inadiável. Porque eu temo pelo pior. Eu temo por uma aventura. E essa aventura, como 64 mostrou, às vezes ela é lá na ponta. O Olímpio Mourão, que saiu com a tropa dele caminhando lá. Então, assim, a degradação é rápida. Então, até quando o poder civil vai deitar em berço esplêndido e acreditar que eles estão sob controle, etc. Isso tudo tem relação com a questão indígena. Tudo. Por quê? Porque os indígenas são os primeiros a sofrer esse reflexo, né? Tendo em vista que eles vivem no interior do Brasil, onde há muita presença militar, né? Então, eles estão já percebendo isso, já estão sofrendo essas consequências. Hoje eu li um depoimento de uma indígena dizendo que um hospital lá em São Gabriel da Cachoeira, que é um hospital militar, na guarnição, as pessoas lá que atendem os indígenas disseram, uma guarnição pequena que não tem UTI, não tem nada, quer dizer, pouca estrutura, mas estão lá heroicamente combatendo o coronavírus, né? Então, esses militares disseram que era um favor que eles estavam fazendo de atender os indígenas. Um favor. Foi o termo usado. Então, assim, já está ocorrendo. São sinais preocupantes da perda de controle do poder militar, né? E que isso vem não crescendo. A sociedade, ela tem que agir rapidamente, e é via Congresso. Exatamente. Bom, e uma situação que às vezes eu não vejo é a questão dessa oposição, né? Essa oposição tem que se fortalecer, né? Lá no Senado, né? Na Câmara, tem que se fortalecer também, né? Justamente para ter essa força também, né? Conversando com algumas pessoas da oposição, assim, que eu reputo seriedade e tudo, né? Mais ou menos eles dizem assim, aqui em Brasília: se a gente avançar o sinal além do ponto, no sentido de criar um processo, nós podemos estar dando ao Bolsonaro tudo o que ele quer para um ato translocado, entende? É a visão dessas pessoas. Então, eles estão medindo cada passo, né? A oposição não é nada boba, né? A oposição é muito inteligente. São raposas da política. Eles estão medindo os passos. Eles não estão querendo dar uma justificativa para uma aventura louca. Mas ele vai poder realizar essa aventura com justificativa e sem justificativa, certo? É verdade. Por outro lado, ele pode fazer isso a qualquer momento, sem oposição ou com oposição. É um debate imenso, né? Eu não tenho a resposta, acho que ninguém tem a resposta, né? Ainda mais que a gente vive num período de pandemia e as pessoas não estão querendo ir muito às ruas, né? Porque elas respeitam a lei e a ordem, aquilo que o grupo bolsonarista dizia que respeitava. Quem está respeitando a lei e a ordem são as pessoas que não estão indo às ruas desafiando
as ordens das autoridades sanitárias, elas respeitam a lei e a ordem, né? Então, tem esse problema também momentâneo, né, da pandemia. Vamos ver como a oposição vai descascar esse abacaxi aí, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que o caminho é institucional também, muito mais do que... acho que as instituições elas têm que agir rapidamente para detectar isso e trazer à tona essa discussão, né? Até o próprio Supremo também. Que a gente vê ele querendo desqualificar, né? O Supremo, né? Bolsonaro. Falar mal do próprio Supremo, a importância, a gente vê o Supremo como uma ação assim, em último caso, né? Hoje em dia não. Tá uma ideia, né, como se fosse algo banal ali, né? O próprio presidente e outras pessoas desqualificando a importância do Supremo, né? Que é algo absurdo também. Para nossa surpresa, de não muitos, né, mas de muitos, de alguns, sei lá, para surpresa, na verdade, a posição anti-Supremo do Bolsonaro, ela é de vários militares também. Ela é dos generais. Os ataques ao Supremo estão vindo dos generais. Olha que grave. Não é o translocado presidente da República. É o general Ramos, é o general Heleno, é o general Mourão. Tem algo muito grave, muito errado. Entendeu? Eu vi ontem um depoimento do general Etchegóin, que era o homem forte do governo Temer, que é desse mesmo grupo pensamento semelhante, né, dessa elite militar reacionária, conservadora, né? Ele dá um depoimento numa live ontem do Jota, eu até recomendo que as pessoas leiam. É incrível. Ele diz assim, primeiro ele nega, né, o risco de golpe militar, etc. Só que na live ele diz assim, por outro lado, essas decisões aí do Supremo, né, o ministro Alexandre de Moraes impediu a posse do diretor da Polícia Federal, né, e o outro ministro Barroso foi contra a remoção do pessoal da Embaixada da Venezuela, né? Em plena pandemia, o governo Bolsonaro queria que eles fossem embora, os diplomatas venezuelanos, e o Barroso foi contra. Então, o Etchegóin, o general, disse assim, quem é que votou nesses dois ministros? Quem é que votou nele? Ou seja, a confusão mental do general é o seguinte, que só pessoas eleitas é que têm legitimidade. É um desconhecimento do sistema democrático, dos freios e contrapesos, né? É um desconhecimento da Constituição como um todo, é o desconhecimento das leis mais básicas de convivência entre os poderes, que são harmônicos e independentes entre si, harmônicos entre si, está lá. Então, Etchegóin, acha um absurdo o Supremo dar decisões contrárias ao Executivo, quando, na verdade, a função do Supremo é exatamente ser o caminho do meio, o árbitro das demandas. Exatamente a função dele é essa, inclusive incomodando o governo ou não sei. É próprio da decisão dele e os recursos estão todos previstos em lei, os recursos. E o Etchegóin vem em público e disse que os dois ministros não têm voto para isso. É uma confusão mental assim, que é a confusão dessa elite militar. Quando a gente achou que eles sabiam o básico, entendeu? Não sabem. E pior, eles não sabem o básico da vida democrática, da organização constitucional de uma nação e estão sabotando. Estão sabotando, né? O ministro Ramos disse que o Supremo, seja lá quem for, não pode esticar a corda, né? Senão, novamente trazendo o fantasma para a mesa, né? Então, é mais ou menos assim. Vocês são dois civis, né? Duas pessoas num bar que estão discutindo sobre determinada matéria. Um deles diz assim, olha, eu vou chamar meu vizinho que é armado, ele tem uma arma, ele vai chegar aqui. É isso que ele está falando, é uma chantagem. Realmente chocante, né? Que a gente assista coisas assim, né? Em 2020, né? É o argumento do derrotado. É quando o cara não tem mais nenhum argumento, ele apela para a arma. Porque essas coisas não são assim, inocentes, né? Quando ele fala que as Forças Armadas, ou que alguma coisa pode acontecer, ele está atiçando toda a tropa. O soldadinho lá, que o Pedro Aleixo falava, né? O guarda da esquina, né? Então, ele está atiçando gente que tem caça, com torpedo, ele está atiçando gente que comanda uma fragata armada, com metralhadora, uma corveta, ele está atiçando gente que anda de fuzil, com fuzil, que faz tiro ao alvo.
É esse tipo de forças especiais. Ele está atiçando essas pessoas. Quando ele coloca o espantalho na frente, entendeu? Palavra. Aí o Mourão declarou aí numa live, não sei aonde, disse que o governo Bolsonaro não tomou nenhuma atitude a respeito da democracia, contra a democracia. Um general como o Mourão, né, que ele se diz um estudioso da história militar, né, do mundo e tal. Às vezes ele tuita a história. Ele não sabe que uma guerra começa com palavras, né? A guerra não começa com tiro, né? Ela começa com discurso. Todas elas, né? Todas elas começaram com uma ideia errada, principalmente, né? E que essa ideia é maturada e ela é desenvolvida. Né? O Memorial de Auschwitz tem lá uma expressão, né? O Holocausto não começou nas câmaras de gás. Começou na exclusão legal, na disseminação do ódio. Olha, incrível, né? Então, isso é o mais básico que um comandante militar tem que saber, né? Que guerras são ideias, que eventualmente acabam em muita morte, né? Então, ele disse, não, o que o Bolsonaro está dizendo, ele não fez nada, e minimizando, etc. Não é nada tranquilo isso, né? Não é nada comum, né? Eu não sei se a gente saiu muito do tema da nossa conversa, mas é Tá porque certo. o momento exige Foi bom. aí, né? Tá certo. Eu agradeço muito, né? Mais de 2 horas, 2 horas e meia de conversa. Só tenho a agradecer pelo convite. A gente, né, se comunica aí, né, a questão da pesquisa sobre eu estou, né, com a minha pesquisa do doutorado, a gente para ver essa questão da documentação também. E eu que agradeço, Rubens, pelo momento aí, a disponibilidade e tanto tempo, né? A minha primeira live aqui, né? Vou trabalhar sobre outros temas também, certo? Se quiser acompanhar, eu agradeço também. Ótimo. Poxa, muito obrigado, professor, aí. Não sei se tomei muito seu tempo, se a gente fugiu Nada, um pouco do tranquilo. tema, mas Eu que agradeço. agradeço aí a presença de todo mundo aí. E obrigado também, muito obrigado. E eu estou à disposição, é só me chamar. Tá certo. Eu vou divulgar vou colocar no YouTube também, no Facebook, divulgar bastante, porque muito conhecimento. Né? Muito obrigado. Eu aprendi muito. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Tá bom. Até mais. Obrigado. Até mais, tchau. Tchau.